Então, em primeiro lugar, queria trazer as saudações da Segunda Igreja Batista do Barreiro, onde eu sou pastor. Completou 25 anos no passado mês de maio. Também foi bom porque este ano completámos o 60º aniversário de igreja. Esteve connosco o pastor Filipe Teixeira, nesse dia a expor a mensagem da parte de Deus, e foi nesse dia que ele convidou-me também para estar convosco aqui esta manhã. Só que gostaria então de compartilhar, eu estou há 25 anos, no ano 2019 eu tinha tomado já a decisão que já era a altura de sair da igreja, lá do Barreiro. Entretanto, entrou a pandemia e eu achei que não era realmente a melhor altura para sair num momento em que a igreja ia precisar de mim. A minha visão na altura era para ir dedicar-me a um ministério de treinamento de pastores em Cabo Verde, onde já tenho feito esse trabalho, mas gostaria de fazer de uma forma mais regular. Mas Deus tinha outros planos para mim. Então, em janeiro deste ano, fui convidado por uma igreja semi-portuguesa no Canadá, em que vou estar a pastorear. Será um trabalho de revitalização da igreja. É uma igreja que passou por vários problemas. Eu estarei então lá a ajudar. Vou viajar no mês de setembro. Então peço as vossas orações por mim, pela Igreja do Barreiro. Estamos numa fase de transição. Alguns irmãos conhecem o jovem André Lima. Vai ser o futuro pastor da igreja, se Deus assim o entender. Eu estou a fazer um estágio e nós não estamos a pôr nenhuma pressão sobre a duração do estágio. Para já é um estágio de 1 ano, mas pode ser prolongado. E o pastor Mário Pina, que vocês também conhecem, vai estar como pastor interino a ajudar a igreja também nesta fase. Então peço as vossas orações por mim e pela Igreja de Barreiro. Estamos aqui nesta fase agora de transição. Durante a Segunda Guerra Mundial, apareceu um anúncio nos jornais ingleses solicitando voluntários para realmente levar as mensagens aos encarregados dos alarmes antiaéreos. Um adolescente de apenas 14 anos de idade, ele sentiu-se chamado para fazer algo pelo seu país que estava devastado pela guerra, e ofereceu os seus préstimos. Ele foi recusado pela sua idade, mas aquele adolescente realmente insistia, sem realmente desistir, e apresentou-se repetidas vezes, até que finalmente ele foi aceito. Ele recebeu a incumbência de levar mensagens aos encarregados então, dos alarmes antiaéreos em várias partes da cidade, e era costume realmente deste jovem, depois de terminar uma missão, dirigir-se ao escritório do comandante e dizer sempre as mesmas palavras: meu comandante, eu entreguei a mensagem. Um dia, quando voltava de um dos seus compromissos, passou por um prédio que tinha sido realmente demolido por causa de uma bomba. A equipa de resgate trabalhava de uma forma árdua a tentar realmente encontrar alguns sobreviventes naqueles entulhos, e aquele adolescente ouviu o choro de uma criança e ofereceu-se para ajudar. Então ele desceu até ao porão do prédio, encontrou aquela criança, a levou até às equipas de resgate, mas quando ele entregou aquela criança, uma parede do prédio desabou, e realmente aquela parede o veio a ferir mortalmente. E alguém realmente naqueles últimos momentos perguntou se eu tinha alguma mensagem para o comandante. E a mensagem daquele jovem era a seguinte: comandante, eu entreguei a mensagem. Ele ficou firme e fiel até à morte. A fidelidade de Deus pressupõe e exige realmente a nossa fidelidade como filhos seus. E hoje vamos falar acerca de uma igreja que ficou firme e fiel até à morte. E o meu desejo é que possa também ser assim com a igreja evangélica do Seixal. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 até o versículo 11. E diz assim as Escrituras: e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último,
que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda a morte. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós encontramos 7 cartas que foram escritas a 7 igrejas reais no tempo do apóstolo João. Eram igrejas situadas na região da Ásia Menor. E para cada uma destas igrejas, Jesus realmente escreve uma mensagem urgente que cada uma delas precisava de obedecer. Para a igreja de Éfeso, ele escreve que eles tinham que voltar ao primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, que acabámos de ler, eles tinham que ser fiéis até ao fim. Para a igreja de Pérgamo, eles tinham que ficar firmes contra o pecado. Ali na igreja de Pérgamo estava instalado, como diz o texto, o trono de Satanás. Para Tiatira, eles tinham que combater a apostasia. Para a igreja de Sardes, uma igreja conhecida como uma igreja viva, uma igreja cheia de atividades, mas era uma igreja que já estava morta. Eles precisavam de uma vida espiritual real e não uma aparência de uma falsa espiritualidade. Para Filadélfia, o Senhor tinha aberto uma porta para o Evangelho, que eles teriam que aproveitar. E para a igreja de Laodiceia, eles precisavam sair da apatia para um compromisso real e sério com Cristo. Cada carta mostra realmente uma marca de uma verdadeira igreja de Jesus. A exortação aqui à igreja de Esmirna era ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como ser um cristão ou uma igreja fiel até à morte? É possível ser fiel e fiel até à morte? Aqui encontramos neste texto uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte. Mas esta e também a igreja de Filadélfia são igrejas que só recebem elogios da parte de Cristo. Tudo o que Jesus realmente diz nesta carta tem a ver realmente com a cidade em que esta igreja estava inserida e com a própria igreja. Esmirna era uma igreja pobre numa cidade rica. Esmirna era a cidade rival da cidade de Éfeso, era a cidade mais bonita da Ásia Menor, era considerada o ornamento, a coroa, a flor da Ásia. Era uma cidade comercial onde ficava um dos principais portos da Ásia Menor. O Monte Pagos era coberto de templos, adornado de casas formosas, era realmente um lugar de realeza, coroado de torres, tinha realmente uma magnífica arquitetura com templos dedicados a Cibeles, a Zeus, a Apolo, a Afrodite, a Esculápio e tantos outros deuses que eram adorados naquela época. Uma igreja realmente que enfrentava a morte, numa cidade que tinha realmente morrido e ressuscitado. A cidade de Esmirna tinha sido fundada como colónia grega no ano 1000 a.C. No ano 600 a.C., os Luídios invadiram aquela cidade, destroem por completo a cidade de Esmirna e no ano 200 a.C. o imperador romano a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Versículo 8, quando diz, a isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os crentes realmente entendiam estas palavras. Eles sabiam aquilo que Jesus estava a falar, porque viviam numa cidade que esteve praticamente morta durante séculos, mas tinha revivido. Com toda a probabilidade, a igreja de Esmirna terá sido fundada através da pregação
do apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária. Eu sei que estão a estudar o livro de Atos, provavelmente já passaram de certeza que já assisti um pouco da lição, mas em Atos capítulo 19, versículo 10, quando Paulo está em Éfeso, diz assim: e durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus, como gregos. Então, provavelmente, esta igreja foi fundada através da pregação do apóstolo Paulo entre os anos 53 e 56 depois de Cristo. Esta era uma igreja fiel a Cristo, na cidade mais fiel ao Império Romano. Esmirna sabia muito bem o significado da palavra fidelidade. De todas as cidades orientais, Esmirna era considerada a cidade mais fiel a Roma. Muito antes de Roma ser senhora do mundo, Esmirna já era fiel à cidade de Roma. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. No ano 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa de Roma. No ano 26 depois de Cristo, quando as cidades da Ásia Menor competiam o privilégio para construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna ganha esse privilégio à cidade de Éfeso. Para esta igreja desta cidade, Jesus diz: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Tanto a igreja como a cidade entendiam o conceito de fidelidade. Esta também era uma igreja vitoriosa na cidade dos antigos Jogos Olímpicos. Esmirna tinha realmente um estádio antigo onde todos os anos se celebravam os jogos mais famosos daquela época. Os atletas disputavam naqueles jogos uma coroa de louros. Mas para os crentes desta cidade, Jesus promete a coroa da vida. Ser cristão em Esmirna era um risco. A qualquer momento podia-se perder os bens, a própria vida. Como já disse, era uma igreja pobre, caluniada, perseguida, mas só recebe elogios de Jesus. E a primeira coisa que eu queria destacar nestes versículos, nesta carta à igreja de Esmirna, no primeiro ponto, é uma visão certa da vida. Uma visão certa da vida. A igreja de Esmirna estava a atravessar um momento de provação e o futuro imediato parecia ainda mais sombrio do que o próprio presente. E há aqui 4 coisas nesta carta que precisamos destacar se nós queremos ter uma visão real da vida. O versículo 9 diz: conheço as tuas obras e tribulação. Tribulação. A ideia de tribulação é de um aperto, de um sufoco, de um esmagamento. A igreja estava a ser espremida debaixo de um rolo compressor. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja e a força das circunstâncias levava realmente aquela igreja a ter tendência para abandonar a fé. Os crentes em Esmirna estavam a ser mortos, atacados, eram forçados a adorar o imperador como Deus. De uma só vez, no alto do Monte Pagos, 1.200 crentes perderam as suas vidas. Noutra altura foram lançados abaixo daquele monte 800 crentes. Os crentes morriam por causa da sua fé. Na nossa vida, nós vamos enfrentar aprovações. Jesus nunca disse que o caminho da sua igreja seria um caminho isento a dificuldades. O caminho que conduz ao céu continua a ser um caminho apertado e com dificuldades. Os cristãos nunca foram bem aceitos por causa da sua fé. Na oração sacerdotal de Jesus, quando ele intercede pelos seus discípulos, eu já dizia que o mundo os iria odiar. Mas acrescenta mais o versículo 9: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu
és rico. Pobreza, ao contrário do que proclama muitas igrejas nos dias de hoje e que ouvimos em muitos púlpitos, em igrejas realmente até chamadas de evangélicas. A pobreza não é uma maldição de Deus. Aliás, Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Há duas palavras na língua original no grego para a palavra pobreza. Uma tem a ver realmente quando alguém carece de algumas coisas supérfluas. E a outra palavra significa, fala de uma pobreza extrema ou uma pobreza total. É retratada como um mendigo no chão, como mendigando e pedindo as esmolas. E a palavra que aparece aqui para pobreza é exatamente esta última palavra. Uma pobreza extrema. A pobreza, realmente, daqueles crentes era consequência da tribulação que eles estavam a passar. Os crentes eram precedentes das classes pobres e muitos deles eram escravos. Eles sabiam que era pobreza absoluta. Também alguns daqueles crentes, ao se converterem a Cristo, os seus bens foram totalmente saqueados pelos seus perseguidores. Isto era uma prática normal na igreja primitiva. Quando alguém se convertia a Cristo, muitas das vezes os seus bens eram saqueados. Em Hebreus capítulo 10, versículo 34, o autor aos Hebreus diz: porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. O saquear dos bens era uma prática comum quando alguém se convertia a Cristo. Também os crentes haviam renunciado aos métodos suspeitos de comércio e por sua fidelidade a Cristo eles perderam então os lucros fáceis e esses lucros foram parar a mãos de pessoas infiéis. Por estas razões, esta era uma igreja pobre. Mas o texto continua e diz: conheces as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e blasfémia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Os judeus estavam realmente a espalhar rumores acerca dos cristãos. As mentes estavam a ser envenenadas. Os crentes ali naquela igreja de Esmirna estavam a ser acusados de coisas graves. O diabo é o acusador, ele é o pai da mentira. E aqueles que usam realmente da arma das acusações leviana são chamados de sinagoga de Satanás. Havia uma forte, influente comunidade judaica na cidade de Esmirna. E eles não estavam apenas realmente a perseguir os crentes, mas aqueles judeus estavam a influenciar os próprios romanos, a levarem realmente aqueles crentes para as prisões. Sabemos que os judeus foram os principais inimigos da igreja do primeiro século. Eles perseguiram a Paulo na Antioquia da Psídia, vemos isso em Atos capítulo 13. Em Icónio acontece também uma perseguição ao ministério do apóstolo Paulo em Atos capítulo 14. Em Listra, Paulo é apedrejado também pelos judeus. Em Tessalónica, ele é mais uma vez perseguido. E depois, finalmente, em Atos capítulo 18, na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo toma a decisão de deixar os judeus e ir para os gentios. Quando retornou para Jerusalém, os judeus o prenderam no templo e quase o mataram. E o livro de Atos termina com o apóstolo Paulo em Roma, sendo perseguido pelos judeus. Os judeus consideravam-se o genuíno povo de Deus, os filhos da promessa, a comunidade da aliança, e os perseguiam a igreja de Deus. E estavam seus próprios a transformar na sinagoga de Satanás. A religião de Deus tinha sido satanizada. Tornou-se a religião do ódio, a religião da perseguição, da rejeição da verdade. E quem difama a obra de Cristo promove a obra de Satanás. E começa a guerrear as guerras de Satanás. Os crentes passaram por várias acusações levianas. Eles eram acusados de serem chamados de canibais
por celebrarem realmente a ceia do Senhor com o pão e com o vinho, símbolos do corpo de Cristo. Eles eram acusados de dividir as famílias, na medida em que, quando se convertiam realmente a Cristo, muitos realmente eram abandonados. Eles acusavam os crentes de ateísmo, porque não se dobravam diante das imagens dos outros deuses que realmente o povo adorava. Acusavam os crentes de deslealdade e revolucionários por negarem realmente o culto ao imperador e dizer que César era o Senhor. Mas o texto continua. No versículo 10 diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sei fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Alguns crentes de Esmirna estavam até a enfrentar a prisão. E a prisão, naquela altura no Império Romano, era a antessala da morte. Os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros. Normalmente os prisioneiros morriam de fome, de pestes ou mesmo de lepra, e muitos daqueles crentes estavam a ser levados para as prisões. A fé e a fidelidade daqueles crentes estava a ser testada. Mas Deus é fiel e não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Ele supervisiona o nosso teste. Nada temais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Em primeiro lugar, uma visão certa da vida. Em segundo lugar, a avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo. A avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Gostaria de voltar ao versículo 9. E aqui, quando diz: conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, vejam o que está entre parênteses. Mas tu és rico. Mas tu és rico. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, e já vimos que eles eram pobres porque os crentes vinham das classes mais baixas. Eles eram pobres porque muitos dos seus membros realmente eram escravos, os seus bens tinham sido saqueados, os crentes eram perseguidos e até lançados nas prisões. Era uma igreja exprimida, sofrida, acusada. Mas aqui diz o versículo 9 e acrescenta: mas tu és rico. Era uma igreja que, embora fosse financeiramente pobre, era uma igreja rica em recursos espirituais. Eles não tinham tesouros na terra, mas tinham tesouros nos céus. Era pobre diante dos homens, mas era uma igreja rica aos olhos de Deus. A riqueza de uma igreja não está realmente na sua conta bancária, não está na luxúria dos seus templos, na projeção social dos seus membros. A igreja de Laodiceia, a quem é escrita a última destas 7 cartas, era uma igreja rica, numa cidade rica. Mas ali, no capítulo 3 do Apocalipse, Jesus, ao escrever à igreja de Laodiceia, diz que era uma igreja pobre. Eles tinham dinheiro, mas aos olhos de Deus era uma igreja pobre. A igreja de Esmirna investia naquilo que era eterno. Eles investiam realmente nos tesouros do céu. E é triste quando os crentes realmente caem realmente na armadilha do dinheiro. Gastam a sua vida para juntar bens materiais e chegam à eternidade de bolsos vazios. Enquanto o mundo avalia os homens por aquilo que têm, Deus avalia a sua igreja e os homens por aquilo que são. Enquanto o mundo avalia os homens por aquilo que têm, Jesus avalia por aquilo que são. Importa ser rico para com Deus. Importa ajuntar tesouros no céu. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre, mas era uma igreja fiel. Era pobre aos olhos dos homens, mas rica diante de Deus. Era pobre, mas possuía tudo e enriquecia a muitos.
Nós podemos ser ricos para com Deus, ricos na fé, ricos em praticar boas obras. Podemos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. É melhor ser como a igreja de Esmirna, pobre materialmente e rica espiritualmente, de como a igreja de Laodiceia, como já vimos. Uma igreja pobre aos olhos de Cristo. A avaliação de sucesso de Jesus é diferente da avaliação do mundo. Em terceiro lugar, Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. O versículo 10, nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus conhece quem somos e aquilo que acontece conosco. Este facto realmente é fonte de conforto para cada um de nós. Quando passamos por alguma tribulação na nossa vida, como é bom ter alguém ao nosso lado com quem nós podemos partilhar as nossas dificuldades. Jesus conhece as nossas aflições. Aliás, no capítulo 2, versículo 1, no versículo que introduz as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, e diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros ou castiçais de ouro. Jesus anda no meio da sua igreja. A sua presença é constante na nossa vida. Ele nunca se afasta. A nossa vida não está desamparada. O nosso Senhor não dorme nem dormita. Ele está a olhar para nós. Ele sabe das nossas aflições. Ele sabe aquilo que nós passamos. Ele conhece realmente as nossas tribulações. Ele sabe as lutas que nós enfrentamos. Ele conhece as lágrimas que tu derramas. Ele sabe que diante dos homens tu podes ser pobre, mas tens tesouros no céu que ninguém pode tirar. Jesus sabe das calúnias que são lançadas contra ti. Ele sabe o veneno das línguas mortíferas que conspiram contra a tua vida. Ele sabe realmente que somos pobres, mas ao mesmo tempo ricos. Ele sabe que nós somos entregues à morte, mas ao mesmo tempo nós temos a coroa da vida. Jesus permite o sofrimento com propósito para provar-nos e não para nos destruir. Nada temais das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará de alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. A intenção do inimigo é destruir a tua fé, mas o propósito de Jesus é provar-te. Os judeus estão furiosos, o diabo está por trás das prisões, mas quem realiza os seus propósitos é Deus. O fogo das provas só consumirá a escória, só queimará a palha, mas tornar-te-á mais puro, mais digno, mais fiel, mais semelhante a Cristo. Jesus estava a peneirar a sua igreja para arrancar todas as impurezas do meio dela. O nosso adversário tenta realmente destruir as nossas vidas. Jesus prova para refinar. Precisamos olhar para além da provação, para o glorioso propósito de Jesus em cada circunstância que nós atravessamos aqui nesta vida. O Senhor não nos poupa da prisão, mas usa a prisão para nos fortalecer. Ele não nos livra da fornalha, mas purifica-nos através da fornalha. Jesus controla tudo o que sobrevém à tua vida. Nenhum sofrimento que nos possa atingir realmente acontece sem a sua permissão. Eu adverto os crentes da igreja aqui de Esmirna sobre aquilo que estava para acontecer, mas ele fixa também limites aos seus sofrimentos. Jesus sabe quem está por trás de todo o ataque
à vida daqueles crentes, o inimigo que realmente os atacava não pode ir além dos limites que Jesus estabelece. Aqui no texto diz: não temas as coisas que tens de sofrer. E há aqui 3 verdades presentes. A primeira é que o sofrimento é certo. Em segundo lugar, o sofrimento é limitado. E em terceiro lugar, ele será breve. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até à morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Assim como aconteceu com Jó. Deus diria realmente ao diabo em Esmirna: até aqui e não mais. Tereis uma tribulação de 10 dias. O diabo só pode ir até onde Deus permite. Quem está no controle da nossa vida é o Rei da Glória. Não tens de temer, devemos ter medo. Jesus está no controle de todas as coisas. O mesmo Senhor Jesus realmente passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento que nos atinge. E por isso ele pode nos fortalecer. Ele também enfrentou tribulação. Diz realmente os evangelhos que ele era um homem de dores. Eu sabia aquilo que era padecer. Ele foi pressionado pelas forças do inferno. Ele suportou a pobreza. Eu não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele foi caluniado. Chamaram-me de beberrão, de impostor, de blasfemo, de possesso. Eu fui preso, eu fui açoitado, cuspido, pregado na cruz. Eu passou pelo vale escuro da sombra da morte. Eu venceu a própria morte. Agora ele diz e traça o mesmo caminho para a sua igreja. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eu tenho poder para confortar, porque eu fui tentado como cada um de nós, mas sem pecar. Ele pode nos socorrer, porque ele trilhou realmente o mesmo caminho do sofrimento e da morte, mas ele venceu. Ele é eterno, ele é o primeiro e o último. É aquele que não muda, aquele que está continuamente presente nas nossas vidas. Em quarto e último lugar, está pronto a fazer qualquer sacrifício para honrar a Jesus. Versículo 10, a parte final diz: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora estavam encorajados a enfrentar até a própria morte, se fosse necessário. Não é fácil ser fiel até ao último dia da nossa vida aqui na terra. Mas Jesus, realmente, mais uma vez, realmente ele foi obediente até à morte. E morte de cruz. Ele foi da cruz até à coroa. E esta mesma linha é traçada também para a sua igreja de Esmirna. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aos olhos dos homens, aos olhos humanos, vemos aqui uma igreja que era condenada à morte. Mas para Deus, a igreja de Esmirna não era candidata à morte, mas era uma igreja candidata à vida. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, e aqui os crentes são chamados a serem fiéis ao Senhor a Jesus. Somos chamados a sermos fiéis até às últimas consequências, mesmo num contexto de hostilidade e de perseguição. Pensa-se que João Policarpo era o pastor da igreja de Esmirna naquela época. Ele era discípulo de João. E João Policarpo, ele foi fiel até à morte. Ele entendeu as palavras escritas nesta carta. E este líder foi queimado vivo, amarrado a um poste. O bispo da igreja de Esmirna, Policarpo, foi martirizado no dia 25 de fevereiro do ano 155 depois de Cristo. Ele foi primeiramente apanhado, ele foi arrastado até à arena e tentaram intimidá-lo com as feras. E diziam simplesmente: jure por César, dizia o governador.
Policarpo dizia: eu não posso, eu sou cristão. Então o governador, já exaltado, diz: então convença o povo. Policarpo respondeu: eu posso explicar para si, mas não para eles. O governador, já totalmente descontrolado, disse: então vou atirá-lo às feras. Vou atirá-lo às feras. João Policarpo, de uma forma corajosa, eu dizia: traga as suas feras. Traga as suas feras. Mais uma vez o governador diz: se zombar das feras, será queimado. Se zombar das feras, será queimado. João Policarpo, mais uma vez, olha para o governador e responde: o governador pode-me assustar com o fogo que arde por uma hora, mas esquece do fogo do inferno, que nunca se apaga. Então o governador grita para o povo. Policarpo diz que é cristão e diz realmente a história que o povo se descontrolou e queimaram Policarpo amarrado àquele poste. Quando Policarpo foi amarrado ao poste, ele fez realmente uma oração que está escrita. Esta oração de João Policarpo dizia o seguinte: Senhor Deus soberano, eu dou-te graças porque me consideraste digno deste momento, para que junto a teus mártires eu possa ser parte no cálice de Cristo. Eu entrego a minha vida e bendigo e te glorifico. Amém. Os inimigos furiosos queimavam João Policarpo vivo, enquanto eu orava e agradecia a Jesus o privilégio de morrer como mártir. Nos dias de hoje, parece que o cristianismo tornou-se mais fácil, mas o caminho continua estreito e apertado. Hoje Jesus espera do seu povo fidelidade na vida, no testemunho, nos negócios, na família, na fé. O servo não é maior do que o seu Senhor. O mundo perseguiu a Jesus e também irá perseguir a sua igreja. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. O apóstolo Paulo dizia: a vós vos foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aqueles que forem fiéis no pouco serão recebidos pelo Senhor com honras. Bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A palavra para a igreja de Esmirna era: considerem-se candidatos à vida, mesmo debaixo da tribulação, da pobreza, da difamação, continuem fiéis até ao fim. Não olhem para o sofrimento, mas olhem para a recompensa que está à vossa frente. Só mais um pouco e ouviremos o nosso Senhor a chamar-nos para a casa do Pai e diz: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino. Aqui não há mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor. Diz aqui o texto no versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Podemos enfrentar a morte e quem sabe até o martírio, mas escaparemos do inferno e da segunda morte. Entraremos no céu e receberemos a coroa da vida. Ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Podemos precisar ser fiéis até à morte, mas a segunda morte não nos irá atingir. Podemos perder aqui a nossa vida, mas a coroa da vida e a vida eterna está reservada para os seus filhos fiéis. Esta manhã, diante de Deus, tal como a igreja de Esmirna, pede a Deus que te ajude a ser fiel durante toda a tua vida, independentemente das circunstâncias que possam vir, sejam elas difíceis e possam chegar até ti. Está disposto a fazer as mudanças que precisas fazer para te seres realmente um servo fiel a Deus até à morte. Devemos nos recordar que jamais o preço que iremos pagar aqui na terra é um preço tão alto como aquele que foi pago por Cristo
na cruz do Calvário. Vamos ser fiéis a Deus até ao fim, independentemente das circunstâncias que venhamos a enfrentar. Que Deus vos possa continuar a usar grandemente para a sua glória. Que a vossa igreja possa continuar a ser um marco aqui nesta comunidade, na cidade do Seixal e em tantas localidades, realmente aqui à volta. Que através desta igreja, realmente Cristo possa ser visto lá fora. Que a sua luz possa irradiar na comunidade aqui à volta desta igreja. Que ao longo da vossa vida possam permanecer firmes e fiéis até ao fim, tal como foi a igreja de Esmirna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelos encorajamentos e promessas que nós encontramos também nela, Pai. Obrigado, porque aqui podemos passar por tribulações, podemos passar por situações mesmo extremas de dificuldade e até a própria morte. Mas tu tens promessas muito maiores para os teus filhos. Sabemos realmente que a coroa da vida está guardada para cada um de nós, Pai. Ajuda-nos realmente a ser fiéis até ao fim, ó Pai. Obrigado pela vida da Igreja Evangélica do Seixal. Obrigado pelos todos estes anos, 60 anos de fidelidade a Ti, Pai. Eu peço que Tu possas abençoar cada um destes irmãos. Possas continuar a usá-los, independentemente das dificuldades que eles possam enfrentar aqui neste lugar. Que eles possam ficar firmes e fiéis até ao dia em que Tu os virás buscar, ó Pai. Usa as suas vidas para a Tua honra e para a Tua glória e para a salvação dos perdidos que vivem aqui nesta cidade. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém.